Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. No capítulo 6. Apenas o versículo 22, irmãos. Vou pedir ao nosso introdutor que não permita que ninguém circule nesse momento. Vamos ler a palavra de Deus todos juntos, é apenas um versículo. Então vamos lá. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Vamos novamente? Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Deixa a sua Bíblia aberta aí, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, ó Deus. Nos alegramos em ti, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra lida aos nossos corações. Ó Deus, a nossa alma, ela tem sede de ti, Senhor. Sabemos, ó Deus, que tu, Pai, és uma fonte inesgotável, Pai. E, ó Deus, nós queremos, ó Deus, e precisamos ser transformados, ó Deus, a imagem e semelhança de Cristo Jesus, Senhor, forma em nós te rogamos. Através da tua palavra, Senhor, vem transformar os nossos corações, vem transformar, ó Deus, as nossas vidas. Ó Deus, em o nome de Cristo Jesus, bendito Espírito Santo, gera, Senhor, Cristo em nós, para que o teu nome, Senhor, nas nossas vidas seja transformado, Pai. O teu nome seja glorificado, Pai. E nós, ó Deus, obra das tuas mãos, Senhor, possamos com as nossas atitudes, com a nossa caminhada, Pai, exaltar o teu nome, Pai, gerando frutos, ó Deus, para o louvor da tua glória. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E, ó Deus, na autoridade do teu nome, eu repreendo todo espírito contrário, todo espírito roubador da tua palavra, caiam por terra em nome de Cristo Jesus. Todo pensamento contrário, caiam por terra em nome de Jesus. O povo, o teu povo que aqui está, é livre para ouvir, para compreender e para viver em conformidade com a tua santa e bendita palavra, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Irmãos, esse texto é um texto assim, bem doutrinário. Romanos capítulo 6 fala da salvação, mas ele fala não somente da salvação que nós temos em Cristo Jesus, mas ele tangencia nesse versículo que nós tomamos por base, a santificação. A salvação, esse texto que nós acabamos de ler, ele mostra assim 3 estágios da nossa vida. 2 deles aqui neste presente momento, nessa vida. O versículo 22 diz assim: agora, Paulo está discorrendo sobre uma ideia de que o
crente em Cristo Jesus, ele foi liberto do pecado, não para viver novamente em pecado, ele foi resgatado, ele passou da morte para a vida, e aí ele vai explanar, ele vai chegar a uma conclusão no versículo 22, e ele vai dizer assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Esses dois momentos são assim, a mesma face, vamos dizer assim, são duas faces da mesma moeda. Ele diz o seguinte: agora, versículo 22, libertados do pecado. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele venceu a morte e ele venceu também o pecado. E naquele momento, a nossa vitória, alguns estudiosos chamam de a cruz, quando ele diz assim, a sua última oração, ele diz assim: está consumado. E aí ele entrega o seu espírito. O véu do templo se rasga de alto a baixo, né? Há um terremoto ali, algumas manifestações ali naquele local, né, são tão intensas que até o centurião que está ali presente diante daquelas manifestações, né, do terremoto, né, o céu escurece, ele fica assim tão tocado por tudo aquilo que está em volta da morte de Cristo Jesus, que ele reconhece, mesmo não tendo temor de Deus, porque ele estava ali fazendo parte da crucificação, mas ele reconhece, ele chega e fala assim: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então, naquele momento na cruz, Jesus Cristo, através da sua morte, ele derrota a morte, ele derrota o pecado e nos resgata da morte e do pecado, nos resgata da morte para a vida e nos resgata do pecado para frutificarmos para Deus. É disso que esse texto está falando. Então, Paulo está dizendo para o povo de Roma, dizendo o seguinte: olha, vocês não têm mais nada a ver com o pecado. Por quê? Porque vocês foram resgatados daquele modo de vida que vocês tinham antes de conhecer a Cristo Jesus. E Paulo está chamando o povo para um momento ali, para uma vida de santificação. Essa é a temática desse versículo. Agora, porém, libertados do pecado, na morte de Cristo Jesus, nós fomos libertados do pecado. E aí ele diz assim: transformados em servos de Deus. Irmãos, antes de sermos servos de Deus, sabe a quem nós servíamos? Nós éramos escravos do pecado. Estávamos condenados à morte como escravos do pecado. Mas ele, com mão forte, com braço estendido, mão poderosa, nos tirou da morte e nos trouxe para a vida. Ele, com mão forte, com poder, autoridade, com o nome que recebeu, que está acima de todo nome, nos libertou do pecado, para que nós pudéssemos agora frutificar para Deus. Bom, então, duas faces da mesma moeda. Ele nos libertou do pecado e nós fomos transformados em servos de Deus. Éramos servos do pecado, éramos condenados à morte, mas ele nos trouxe para a vida e nos trouxe agora para sermos servos de Deus. Mas, irmãos, lembra quando Pedro fala assim: vós sois a nação santa, o povo eleito, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus? Foi porque na sua conta, na minha conta, existia uma dívida. Nós éramos devedores.
Satanás, o inimigo das nossas almas, tinha ali uma cédula de uma dívida que era contra mim, que era contra você. E ele ria daquilo ali, esfregava para quem ele quisesse. Mas quando Cristo entregou a sua vida na cruz do Calvário, irmãos, a história mudou. Nós saímos do senhorio, do inimigo das nossas almas. Éramos servos do pecado, condenados à morte. Saímos desse senhorio cruel para o senhorio de Cristo Jesus. Agora somos servos de Deus. Por isso que Pedro fala: vós sois nação santa, povo adquirido, de propriedade exclusiva de Deus. Satanás não tem mais direito algum sobre a tua vida. Você pode dar um glória a Deus? Irmãos, o inimigo das nossas almas, ele não tem mais legalidade alguma sobre a tua vida. Por quê? Porque você não pertence mais a ele. Nós somos de Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, ele nos deu vida. E vida em vida com qualidade, vida em abundância. Não mais para sermos servos do pecado, mas para sermos servos de Deus. Irmãos, e ele não nos comprou, ele não nos resgatou para nos tratar como servos. Ele nos chama de filhos, e filhos amados de Deus. Você, a sua identidade, a minha identidade, é a identidade de filho, e filho amado, filho querido. Tão amado, tão querido, a ponto de que ele enviou o unigênito, o seu único filho, o único do gênero, para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. Irmãos, tão amado, tão querido nós somos, que se só existisse você, só existisse eu na face da terra, Deus teria enviado o seu Filho único, de tão amado que você é. Nos resgatou para a vida. Então, fomos libertados do pecado, transformados em servos de Deus, e Deus nos chama de filho. Essa é a condição sua, essa é a condição minha. Filho, filho amado, filha amada de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação. É aqui que a coisa complica, porque ao passo que nós fomos libertos e transformados em servos de Deus, e o nome disso se chama salvação. A salvação, ela acontece num estalo, naquele maravilhoso momento em que você reconhece a sua miserabilidade, que você se reconhece como pecador, e você joga para trás tudo aquilo que você viveu, você joga para trás, por terra, todos os conceitos que você tinha antes de Cristo, e fala assim: olha, eu tentei com as minhas forças até agora, e nada deu certo, nada funcionou. Eu aceito, Senhor, o teu convite, eu aceito o teu sacrifício, eu reconheço os meus pecados, eu me reconheço como pecador, me arrependo, como diz o texto bíblico, no pó e na cinza, e eu quero essa nova vida em Cristo. Então, nesse dia, você foi transformado e libertado do pecado. Não existe mais domínio do pecado sobre a sua vida. Não existe mais legalidade. Lembra aquela cédula de dívida que existia contra nós? Cristo encravou na cruz do Calvário. Agora, livres,
Para que nós fomos livres? Para frutificar. Irmãos, dar frutos à sua vida e à minha vida é uma obra do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos aprender a sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. É o que o texto está falando aqui. Tendes o vosso fruto para a santificação. Então, nós estávamos longe de Cristo, longe de Deus, servos do pecado, mortos em nós mesmos, condenados à morte. O inimigo das nossas almas existia um senhorio sobre as nossas vidas, porque nós éramos devedores. Cristo nos resgatou na cruz do Calvário, nos libertou do pecado e nos transformou em servos de Deus. Isso é salvação. Agora nós ingressamos, não num ato, mas num processo que se chama santificação. A santificação é a obra do Espírito Santo de Deus na sua vida, na minha vida. E isso começa naquele dia que nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus. E o Espírito Santo vai trabalhando nas nossas vidas de uma forma tal que Cristo vai sendo gerado em nós. E quando ele fala aqui, tendes, versículo 22, tendes o vosso fruto para a santificação. É ele, melhor dizendo, é você e eu permitirmos que o Espírito Santo de Deus trabalhe nas nossas vidas de uma forma tal a que nós geremos frutos, não agora frutos, não obras malignas como éramos antes de conhecer a Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele adverte aos crentes das diversas igrejas que ele escrevia. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que fazia coisas que não eram do agrado de Deus, se volte para aquilo que é a vontade de Deus. Irmãos, a santificação, ela é um processo, e nós só vamos chegar ao final desse processo quando tivermos os nossos corpos glorificados. Amém? Então, assim como ele é, nós seremos. E aqui nesta terra, nós só vamos viver o melhor de Deus, nós só vamos viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, quando nós estivermos cientes do quanto nós precisamos ser trabalhados pelo Espírito Santo. E eu digo de cara para você, nós, pela nossa força, por nós mesmos, não conseguimos nos santificar. Essa obra é uma obra do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos buscar esta santificação, porque o texto bíblico diz assim: buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então essa obra já foi iniciada naquele dia em que nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus e precisa ser buscada dia a dia. Irmãos, toda vez que eu digo não para o pecado, eu estou me santificando. Toda vez que eu digo não para não ofender o meu próximo, eu estou me santificando. Toda vez que eu digo não para a minha vida antiga, eu estou me santificando. Mas a santificação, ela não é um processo que ela vai apenas
no que diz respeito ao afastamento do pecado. A santificação, ela vai, assim, num processo onde nós vamos sendo aperfeiçoados, até mesmo de coisas que nós podemos não considerar pecados. Vou dar um exemplo para vocês, biblicamente falando. Quando Daniel e os seus amigos, eles foram para a terra de Babilônia, eles resolveram não se contaminar com as iguarias do rei. Algumas pessoas pensam que eles podiam estar comendo, por exemplo, um porco, que era algo proibido para o judeu. Mas simplesmente Daniel e os seus amigos, eles se mostraram ali de não querer comer nenhum tipo de preparo. Eles pediram uma alimentação da forma mais simples do que o oficial do rei poderia servi-lo. Ele fala assim: olha, trata a gente só com legumes, e aí vamos ver no final de 10 dias como é que a coisa dá o resultado. Talvez, certamente, existiam outros alimentos ali que não seriam proibidos aos judeus. Alguma carne, como carne de carneiro, carne de cabrito, não era proibido para o judeu se alimentar desse tipo de carne. Mas eles ofereceram algo para Deus e Deus aceitou. Eu fico pensando, no meio da nossa geração, coisas que não são pecados, mas que nós podemos assim ofertar a Deus como uma forma de nós nos consagrarmos, nos santificarmos. O que é uma coisa consagrada? Uma coisa consagrada é algo que é separado para um determinado fim. No que diz respeito, por exemplo, às coisas do tabernáculo. Existia uma especiaria, um perfume, que era feito ali pelo sacerdote com algumas substâncias, era a mistura de algumas substâncias. Se eu não estou enganado, era o gálbano, a onixa e o estoraque. Eram 3 substâncias que, com essas especiarias, era feito assim um tipo de um incenso aromático. Um incenso, era perfume. E aí Deus falou o seguinte para Moisés: olha, Moisés, isso vai ser algo exclusivo para ser utilizado no tabernáculo, no templo, quando os sacerdotes estiverem oficiando diante de mim ali no templo. Vocês não vão pegar essa mistura dessas substâncias e vão utilizar como se fosse na casa de vocês. Não, por quê? Porque a mistura dessas 3 substâncias são consagradas, ou seja, separadas para o templo. Então, aqui aquelas 3 substâncias, juntas, estavam assim com uma determinação dada por Deus a Moisés para que ninguém do povo pudesse utilizá-la de forma corriqueira. Poderia ser um perfume ou um incenso agradável para que, olha, não, eu vi fazer esse negócio lá no tabernáculo, é um cheiro bom, ou é um perfume bom, eu vou ali utilizar no meu dia a dia. Não, Deus já falou assim, isso aqui é separado exclusivamente para se utilizar no templo, no tabernáculo. Então, aqueles 3 produtos, a onixa, o gálbano e o estoraque, foram separados por Deus, foram consagrados com a utilização exclusiva para o templo. Deus, irmãos, Ele quer isso de você e de mim. Porque não existe uma vida secular para o Carlos, não existe uma vida secular para o Silas, não existe uma vida secular para a Miriam, não existe uma vida secular para o Paulo, para o João, para a Celi, para a Jenny.
existe apenas uma vida. Nós só temos uma vida. E é essa que tem que ser vivida diante de Deus. Amém? Então, a santificação que eu tenho para subir neste altar deve ser a mesma santificação que eu tenho para estar na minha mesa de trabalho secular. Não pode haver na minha vida uma dicotomia, duas ideias contrárias. Não, aqui neste lugar eu sou santo, é a paz do Senhor, mas lá eu posso xingar palavrão, lá eu posso ser desonesto, lá eu posso andar fora dessa cartilha. Não, irmãos, a minha vida, a sua vida, ela foi separada por Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, ele diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós não podemos, em momento algum das nossas vidas, estejamos aqui ou estejamos lá fora, voltar ao jugo da escravidão, porque toda vez que nós ousamos fugir para fora dessa palavra, nós estamos voltando a um jugo de escravidão. Estamos abrindo brechas na nossa vida, na nossa existência. Estamos impedindo de sermos abençoados. Ou, conforme os irmãos falaram, estamos impedidos de viver aquela vida em abundância que Ele quer que nós vivamos. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos numa dicotomia. Eu sou uma coisa quando estou aqui na igreja, mas lá fora o negócio é outro. E não podemos viver isso. É disso que o apóstolo Paulo está falando com os crentes de Roma. Nós fomos libertos do pecado. Nós fomos transformados em servos de Deus. E não pode haver um servo aqui e uma outra pessoa ali, não. Nós precisamos ser uma coisa só. E quem nós somos precisa ser aquilo que nós somos diante de Deus. Porque quer nós estejamos aqui na igreja, quer nós estejamos lá na nossa vizinhança, no nosso local de trabalho, nós estamos diante de Deus. E, irmãos, a nossa vida precisa apresentar esse fruto, fruto de um coração arrependido. Eu não tenho mais nada a ver com o mundo. Você, homem de Deus, você, mulher de Deus, não tem mais nada a ver com o mundo. As coisas velhas se passaram. Cristo fez tudo novo na sua vida. Eu e você, não tem volta, irmãos. Não tem volta porque não tem mais sabor naquilo que fazia antes. Eu contei para vocês que, depois de convertido, eu fui jovem nos anos 80, nos anos 90, e nos anos 80 a gente teve uma produção musical, isso música secular, assim, de rock nacional, muito intensa. Então eu admirava assim alguns grupos, mesmo depois que eu tinha entregue a minha vida a Cristo Jesus. Eu tinha assim uma certa admiração com alguns grupos, né, que dispararam ali nos anos 80, 90. E já depois de convertido, naquela época eu não tinha condições de comprar, depois de convertido, já casado, eu vi assim um DVD de um daqueles grupos ali e assim, puxa vida, sempre tive vontade de ter essas músicas aqui, comprei. É pecado, irmãos? Não. Eu não reputo como pecado. Mas, irmãos, comprei aquele DVD, também nunca abri para ouvir, mas estava lá como que uma capa de Akan guardado lá na minha gaveta.
E até um dia que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, e ele falou assim: olha, o que que você tem mais a ver com isso? Foi daí que eu te tirei, por que que você está querendo isso de novo? Irmãos, quando eu ouvi a voz de Deus falando exatamente, aproximadamente isso, eu peguei aquele DVD, que eu nunca tinha aberto ele para ouvir, mas estava lá, guardado. Peguei aquele DVD, irmãos, e quebrei, porque o que não é bom para mim, não é bom para ninguém. Eu quebrei, assim. Aí eu pergunto para você, eu pecaria se eu tivesse ouvido aquele CD? Não. Daniel teria pecado se ele tivesse comido as carnes que era permitido na lei lá junto ao reino de Babilônia? Não. Mas quando Daniel resolveu se consagrar, a palavra de Deus diz assim: existia nele um espírito excelente. Irmãos, isso me chega a dar assim arrepio. Irmãos, quando você e eu, nós resolvermos nos consagrar totalmente para Deus, o mundo vai olhar para você, vai olhar para mim e vai falar assim: olha, existe nele, existe nela algo diferente, existe um espírito excelente que atua ali através dele, que eu não consigo entender. Por quê? Porque o mundo, ele olha para você, quando nós estamos nos movendo em Cristo Jesus, estamos nos movendo no Espírito Santo de Deus, e ele não consegue discernir. Mas você, movido pelo Espírito Santo de Deus, você discerne tudo aquilo que está à volta, porque é Deus quem vai revelando a você. Amém? Então, muitas coisas que nós estamos ainda habituados a fazer, não chega a ser pecado. Mas você precisa perguntar ao Espírito Santo de Deus: pastor, eu pensei que o senhor ia me falar o que precisava me separar. Não, você precisa ouvir a voz de Deus, porque no teu dia a dia é o Espírito Santo quem está com você. Eu preciso ouvir a voz de Deus para as minhas questões, aquilo que eu preciso ainda me separar e me consagrar para Ele. Mas você precisa ter essa comunhão, essa intimidade com o Espírito Santo de Deus, e buscar essa consagração, e ter esta sensibilidade, porque agindo assim, irmãos, o texto está falando o seguinte, que a nossa vida vai frutificar, e vai frutificar para uma santificação, para uma consagração tão grande, que você e eu, nós vamos experimentar a presença de Deus de uma forma diferenciada, que até hoje nós não experimentamos. Você crê nisso, irmãos? Olha para o que Deus está te chamando. A palavra de Deus diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Ele é bom. Ele está te chamando, irmão, para um nível de intimidade maior. Ele está te chamando para um estreitamento com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus maior. Ele está te chamando para um nível aonde você ainda não experimentou, mas que é possível viver na presença de Deus. Você crê nisso? Então se prepara para aquilo que Deus vai fazer na sua vida no ano de 2024, a começar em 2023. E olha o resultado de tudo isso. Versículo 22, parte final, ele diz assim: e por fim, a vida eterna. Tudo aquilo que nós vamos viver aqui com Deus, essa consagração, essa santificação, essa geração de frutos que o mover do Espírito vai fazer na sua vida e na minha vida, é uma preparação para aquilo que nós vamos viver na eternidade com Cristo.
Então se prepare, irmãos, que Deus tem um mover para a sua vida e para a minha vida. Amém? Você recebe essa palavra? Então diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Separados para frutificar em Cristo Jesus. Eu e você fomos chamados para dar frutos. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, ele diz: vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Você não está aqui por um acaso, irmãos. Deus te trouxe aqui nesta noite, porque você foi separado por Deus para dar frutos, e o vosso fruto vai permanecer. Amém? Fica de pé, vamos adorar a Deus.